apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o de número 2, o versículo de número 1 a seguir. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos conferir, ver como é que está o som aí do áudio. Quinta-feira passada ficou muito baixo, né? Muito baixo. E nós vamos conferir. Quem encontrou? Dê um glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízos, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam em blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério,
e não cansando de pecar, engodam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Meus amados, nós vamos meditar um pouco nesse texto da palavra do Senhor. Nós temos lido já segunda, terceira, quinta-feira, que eu estou dando uma palavra sobre os falsos mestres. Esse capítulo aqui, do capítulo 2, da segunda carta de Pedro, quase que não há nem necessidade de muita explicação. O apóstolo Pedro é muito claro na sua palavra aqui. E por alguns versículos que aqui estão, pelo menos 3 vezes ou mais, ele cita que os falsos mestres sustentam os seus ensinos baseado nas suas concupiscências. A palavra concupiscência, ela quer dizer desejo excessivo, desejo desequilibrado, aquele desejo fora do controle, fora de domínio. E então, nós vimos que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, número 1, que é os doutores, que são falsos doutores. E é o que o povo hoje está procurando para si. Eu não sou contra nenhuma formação teológica, tanto é que eu amo a teologia errôneos, por caminhos errados, para satisfazer um desejo. A palavra dentro da teologia chama-se subterfúgio. Um subterfúgio é um desvio teológico para satisfazer o próprio interesse. A pessoa arruma algo que lhe satisfaz. Então hoje está cheio esse tipo de gente, que se dizem e se intitulam como mestres, como profetas e como doutores da palavra, mas negam a verdadeira doutrina, deixando claro para os irmãos que quando falo de doutrina, não falo de usos e costumes, porque o uso e costumes é cultural, e ele pode estar em valia conforme a cultura e conforme a época.
Muitos costumes bíblicos nós não praticamos, porque esses costumes dos dias bíblicos são costumes judaicos, e nós não seguimos ao judaísmo. Então, tais costumes para nós não têm valia. Porém, alguns outros já estão inclusos em nossa cultura. Agora, a questão doutrinária da palavra de Deus, ela não muda de forma e de maneira alguma. Nós vivemos um período em que tem igreja para todos os gostos e mestres para todos os gostos. E eu estou atendendo e falando esta palavra, porque eu vou até falar, uma pessoa que sai do meio da gente e fica falando asneira o nome da gente, usando rádio, meio de celular para falar da gente, você tem que ser filho do diabo para fazer um papel desse, filho de Satanás, né? Todo dia alguém vem procurar a gente para falar alguma coisa. Que fulano é radical, que fulano é isso, fulano é aquilo. Eu não sou radical. Eu tenho zelo pela palavra de Deus. Eu tenho zelo pela Bíblia Sagrada. E eu não vou abrir mão. Esses dias agora me atacaram, que eu disse, esse povo que diz cristão, que fica na festa de Amado Batista, ou Pepe Moreno, quem for, eu não sirvo para ser pastor deles, e não sirvo mesmo não. Estou gravando a segunda vez isso aqui. Vai caçar um pastor nos quintos dos infernos. A pessoa não sabe a quem servir, vive numa carnalidade de pecado e ainda quer que o pastor apoie, e é contra o pastor falar. Então faz uma igrejinha para você e vai viver a sua vida, meu irmão. Só que você vai ter que ter uma revelação bíblica para você, não, que o diabo vai te dar, porque Deus não vai dar outra revelação. A revelação máxima, insubstituível é a palavra de Deus. Não tem outra revelação maior. A Bíblia é clara, trevas e luz não têm comunhão. Festas pagãs e mundanas não cabe o cristão. Não cabe. Ah, pastor, mas eu gosto da festa do rodeio. Quem é a padroeira do rodeio? Aparecida do Norte, a senhora deles, que minha não é. Eu tenho um Senhor, Senhor Jesus Cristo. Ela é a protetora do peão. Aí quando o peão fica em cima do boi e não cai, e consegue o título e você vibra, você está prestando um culto para a Aparecida do Norte, porque é ela que protegeu ele. É assim que se entende. Aí quem vai lá, nessas festas, está participando da mesa de demônio, ceia do demônio, a Bíblia é clara. Aí a pessoa vai lá, quer viver nesse lugar e quer servir a Deus. Você pode querer viver desse jeito, a Deus você não serve, você serve aos seus desejos, você serve aos seus instintos, você serve a você, a Deus não. A Deus de maneira nenhuma. Mas é claro que você vai achar pastores uns montes hoje para te apoiar. Fica com eles, vai congregar com esses caras. Agora, quer servir a Deus? Vamos servir em espírito e verdade. Vamos viver a palavra do Deus eterno. Se nós não se cuidar, porque já tem carnaval gospel, já tem funk gospel. Eu vi o vídeo das meninas dançando, rebolando, creu, creu. Se você não for fiel, não vai para o céu. Estou te falando, pode procurar na internet que tem. 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 Igreja grande por aí. No ano de 1998, já nos Estados Unidos, já tinha uma igreja de homossexuais com 30 mil membros. Agora, se não bastasse lá, aqui numa cidade pacata como a nossa, numa igreja pequena, alguém chega e quer colocar. Ainda falar para mim, fulano tem mais intimidade do que qualquer pastor, porque ora 4 horas por dia. Vive no pecado em relação com pessoa do mesmo sexo. Não, senhor, isso é coisa do Satanás, isso é demônio. Tem que ser expulso, tem que ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Ah, pastor, o senhor é preconceituoso. Não, senhor. Eu tenho pessoas que vivem nesse comportamento, que me respeitam e nós conversamos e temos até amizade. Mas para ser crente tem que abandonar o pecado. Para servir a Deus tem que fugir do pecado. Agora a pessoa quer servir a Deus de casca e tudo.
Eu vou bater nesse sentido. Vou bater na tecla mesmo, mas eu não vou deixar de graça. Não vou mesmo. Até porque quem vê minhas lives aí e vim para cá vai saber do jeito que eu sou. Para não ficar aqui, me desculpa a expressão, enchendo o saco. Vai se lascar para lá. Me respeita. E respeite a palavra do Deus eterno. Eu não tenho compromisso com gente que diz servir a Deus, conhecer a Bíblia e quer viver no mundo. Viva no mundo e não vem perturbar não. Agora, se quiser entrar no céu, eu conheço a palavra de Deus para te ensinar a verdadeira doutrina, a santa, bendita e gloriosa palavra do Deus eterno. E os irmãos que estão me ouvindo sabem por que eu estou falando isso. Aleluia! Oh, glória seja dado ao nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Aí Pedro está dizendo, e também houve entre vós, entre o povo. Vocês colocam um horário para mim aqui, um celular que você é a hora? Porque senão, né, o pastor quando começa a falar não para. Já. Vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Irmãos, o diabo não vai chegar para você dizendo, prazer, Satanás. Não. O diabo não vai chegar para você dizendo, prazer, é o diabo. Não, senhor. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, vamos ver o que diz lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. Vou ler o versículo 13. Porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha o versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então o diabo não é perigoso quando ele vem de chifre e rabo, porque se ele aparecer assim, a gente repreende ele em nome de Jesus, ele vai embora. O diabo não é perigoso quando ele vem falando mentira, é fácil, porque ele é pai da mentira. O diabo é perigoso quando ele vem falando um pouco de verdade e um pouco de mentira, quando ele mistura. Aí vem pessoas congregar com a gente, canta bonito, toca bonito, propaga a oração, mas quer viver no pecado, quer dar apoio a quem vive no pecado. Não dá certo, irmão. Não funciona. Não funciona. De mansinho. De mansinho. Que o negócio dele é enganar. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu tenho minhas falhas e você tem as falhas. Mas nunca devemos conformar com nossas falhas e lutar para alcançar o perdão e a graça de Deus em nossas vidas. Alcançar o perdão e a graça de Deus em nossas vidas. Devemos lutar por isso. Batalhar por isso. Agora, se não é assim, vamos aceitar? Não, de maneira nenhuma. Mas vamos lá. Olha o que Pedro está dizendo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A palavra de Deus está sendo blasfemada por causa do comportamento dessas pessoas. Não é poucas pessoas que vêm falar com a gente. Mas fulano não é cristão, como ele tem um pensamento desse? Fulano ainda fala, não é da sua igreja? Dá uma vergonha na gente. Dá vergonha. É da sua igreja e tem essas ideias. Eu não estou vendido ao pecado,
eu não estou atrás de um púlpito e numa igreja como uma profissão. Reconheço que um obreiro, desde que a igreja tenha condição, possa ajudá-lo financeiramente, que ele pode ter a sua ajuda de custo, reconheço e tenho base bíblica para isso, mas não estou aqui atrás disso, eu tenho coragem de trabalhar, tenho coragem de correr atrás. A gente vai dar os pulos, trabalha de pedreiro, a gente passa veneno, corta de roçadeira, como eu cortei essa semana aí, no meio de um brejo, acho que não sei se vocês conhecem a tal da tiririca, que fala navalha de macaco, aquelas moitas terríveis, cortando o dia todo, ok? E com prazer. E é melhor assim do que estar aliado a quem não presta. Uma pessoa me convidou para determinado lugar, chegou lá porque tem desmodo, queria mandar em mim e colocar e eu dirigir. Gente, eu não sou fantoche na mão de ninguém. Eu tenho um compromisso com Deus e com a sua palavra. Se faltar púlpito para mim, se não tiver igreja, nós vamos para a rua. Mas o meu ministério eu vou cumprir diante do Senhor. Eu não vou parar. Agora, tem uma coisa para vocês. A porta não vai se fechar. A porta está aberta. E vai crescer para a glória e louvor do nome do Deus que está sentado no trono. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Pode ler. Isso, nós vamos chegar lá. São os falsos mestres. Aqui no versículo anterior que o senhor leu, fala sobre o caminho de Balaão, o erro de Balaão, o amor de Balaão. Então, o que acontece? Os 3 pecados de Balaão. Primeiro pecado de Balaão foi o seu caminho. Na verdade, não era nem para Balaão ir lá em Balaque. Na verdade, era para Balaão ficar em casa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A tradução que nós temos em nossas mãos fala que Balaão era profeta. Mas Balaão não era profeta. Balaão era um feiticeiro, adivinho. E o povo entendia que Balaão conversava com os deuses. O povo entendia assim. Mas mesmo Balaão sendo assim, quando ele foi para fazer o ritual, Deus falou: Balaão, tu vai ir, só que você vai falar o que eu te mandar. E você pode conferir o texto, lá do capítulo 23, de Números, né? Que Balaão colocou nos 4 lados, ao redor do povo de Deus, altares, e toda vez que ele invocar, Balaão não tinha palavra de maldição, somente de bênção. Mas Balaão queria agradar Balaque para ter um vínculo com o rei, e também o rei tinha prometido o quê? Cascalho, tinha o dinheiro, visando dinheiro. Deixa eu falar para vocês, você quer ver eu colocar um punhado de empresário aqui dentro dessa igreja, e um punhado de gente? Eu tenho a senha, eu não vou fazer por 2 motivos. Primeiro, que eu tenho temor de Deus. Segundo, eu tenho vergonha. Mas se eu quiser inventar umas revelações baratas aqui e fabricar umas coisas por aqui, vem todo mundo. É só começar a revelar. É só começar a fazer umas coisas. O povo gosta disso, gente. Procurem ter um centro espírita aí, onde tem um mentiroso aí. É carrão, é gente da alta lá para ouvir as mentiras. O povo gosta de ouvir mentira. Até porque 70% que se ouve na mídia é mentira. Então o povo está tão acostumado a ouvir mentira, que quando ouve verdade se choca. E muitos mestres estão atrás dessas coisas, sabe para quê? Para poder ter gente, para ter dinheiro. Mas eu quero ficar com a palavra do Senhor. Tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Aleluia. Nós vamos aos pouquinhos.
mas vamos permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Balaão, caminho errado. O segundo erro de Balaão, o segundo pecado de Balaão, que é o erro dele, foi se ceder ao prêmio, a ganância pelo prêmio. Ganancioso pelo prêmio. Terceiro lugar, o que Balaão vai atrás? Aí Balaão e a doutrina de Balaão. Gente, preste atenção comigo aqui, no que vou dizer para vocês. Preste atenção. No capítulo 2 de Apocalipse, carta a Éfeso, versículo 4, 5, 6, por aí, 7, 6, você vai encontrar Jesus dizendo assim: tenho ao teu favor, que vocês rejeitam as obras dos nicolaítas. Mais tarde, lá no capítulo 2, na carta a Pérgamo, você vai encontrar que tem um grupo que segue a doutrina dos nicolaítas e também a doutrina de Balaão. O negócio errado começa assim, como uma obra, como uma coisa qualquer. Se a gente deixar, enraiza e vira doutrina. Enraiza e vira doutrina. O povo passa a crer naquilo e desprezam a palavra do Senhor. Sabe qual foi o ensino de Balaão para Balaque? Só tem um jeito de parar esse povo. Qual é o jeito? Colocar o povo para prostituir. Pega as amalequitas mais bonitas que tiver, pega as mais lindas, mais belas, e coloca nos cultos pagãos, nos cultos de prostituição. Coloca lá, que elas vão atrair os homens judeus. E diz a Bíblia que Balaque fez segundo a orientação de Balaão. E sabe o que aconteceu? Os homens prostituíram com as moabitas amalequitas. Sabe o que aconteceu? Naquela prostituição, Deus se irou e matou mais de 23 mil pessoas. Porque Deus se irou. Aí vem o filho de Arão lá e mata aquela sacerdotisa juntamente com o homem prostituindo, traspassa eles na espada, e quando traspassa eles na espada, a ira de Deus se aplacou. Só que Deus entregou Balaque com todo o povo nas mãos de Israel. E o povo foi lá e passou a espada em todo mundo, e entre eles Balaão. O que adiantou Balaão se vender para o pecado, ensinar um ensino errado, e não pôde desfrutar dos bens. Estava cheio de ouro, cheio de pedra preciosa, mas não pôde usufruir, porque caiu na espada, porque entrou pelo caminho errado. Entrou pelo caminho que não devia entrar. Aí o apóstolo Pedro está nos orientando, o apóstolo Pedro está nos advertindo a ter cuidado. Por quê? Porque corremos risco de entrar no mesmo caminho. Corremos risco. Irmão, algumas coisas temos que ter cuidado com certas propagandas. Meu irmão, tem que orar. Eu oro 4 horas por dia. Fique para você. A Bíblia diz que quem faz isso é fariseu. Se você tem vídeo de oração, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e fale secretamente com seu pai, e ele que ouve secretamente te responderá. Isso ainda vale. Isso ainda tem valia. Temos que orar. Crente sem oração não tem vitória não. Temos que buscar a presença do Senhor, tanto ajoelhado dentro do quarto, como o dia todo, trabalhando onde tiver. Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, está nas tuas mãos, me ajuda. Um dia chegaram para o reverendo Moody e perguntaram: o senhor ora muito? Ele falou: se eu oro muito eu não sei, mas nunca fiquei 10 minutos sem orar. Porque o crente constantemente está clamando a Deus, pedindo misericórdia e graça do Deus eterno. Os prêmios do Balaão, do Balaque está aí, e a doutrina de Balaão está aí: ensinar o povo a prostituir. Sabe qual é a doutrina dos nicolaítas? Sabe quem era Nicolau? Nicolau era o prosélito de Antioquia. Quando foi separado aqueles 7 diáconos na igreja primitiva, Nicolau estava no meio. Mais tarde, Nicolau se desviou da verdade,
fundou o seu próprio segmento. Uma das sustentações nicolaítas era a sucessão apostólica. Veio o princípio dos papados. E dentro desses princípios, vem a doutrina pregada por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah não, eu posso fazer o que eu fizer, já estou salvo, não vou perder minha salvação. Eu posso até sofrer umas consequências, mas salvação não perco. Isso é conversa de Satanás. Zelo da tua salvação, você vai perder ela. Quem vive no pecado perde a salvação. Jesus falou que quem contamina a veste, ele risca o nome do livro da vida. Ele foi muito claro. É só conferir Apocalipse capítulo 3, versículo 6, versículo 5 por ali. Tens contudo em Sarde algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Eu as confessarei diante do Pai e dos seus anjos, e não riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, se contaminar a veste vai ser riscado. Salvação tem que se zelar. Aí agora é o seguinte: vive no adultério, vive na prostituição, vive na cachaça, irmão. Nós tem gente ainda enchendo o caco de pinga, de cachaça, embriagado, e quer que a gente aceita como membro da igreja. Vou ter que colocar a igreja do sétimo gole, né? Tem que mudar, tirar a IADRO aí e colocar sétimo gole, para poder ter os cachaceiros como membro. Não, quer servir a Deus, tem que abandonar os maus hábitos, abandonar os maus costumes, o pecado. O sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus ainda está em valia, ela não vai cair por terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem está entendendo a palavra, dê um glória ao nome do Senhor. Aí vem o versículo que o evangelista Manuel citou, o versículo, o 17, falando dos falsos mestres. São fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Aí vem a pessoa falar para mim, eu sofri isso aqui há alguns meses, irmão, calado, antes de acontecer a situação. É por isso que eu estou falando essa palavra. Se você crescer, a igreja cresce. Mas a pessoa que anda falando isso para mim, cuida de igreja há 4, 5 anos, nunca arrumou ninguém. Nunca conseguiu instruir ninguém. Qual é o povo que está contigo? São nuvens sem vento, nuvens levadas pelo vento, fontes sem água. Não tem nem para si próprio, quando orar para os outros. E o que eu me admiro é que tem gente que dá ouvido. Não, eu gosto do fulano, então fica com o fulano, caramba. É só não perturbar a gente. É só não perturbar. Porque eu considero quem fica, não gosta e fica com nhenhê, são filhos de Satanás perturbando, endemoniado. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque não é só que em São Miguel acontece, não, acontece nos lugares também. Acontece nos outros lugares também. Os meus companheiros também sofrem com essa raça. Eu tenho um pastor, amigo meu, que foi pastorear uma igreja. Quando assumiu a igreja, chegou lá, 2 mulheres morando junto, há muitos anos sendo membro da igreja. Só porque tinha uma empresa grande, dava um dízimo alto. E para poder tratar do caso? Foi aquela complicação. Quer morar junto? Quer viver dessa forma? Vive, é problema seu. Mas viva para lá. Agora, quer que a igreja aceite empurrar de goela abaixo. O diabo está trabalhando para destruir a família patriarcal. Sabe o que é a família patriarcal? Referência de um pai, referência de uma mãe. 2 homens juntos não é pai e mãe. Não é. E nem é 2 pais. Porque 2 pessoas do mesmo sexo não formam família. Não gera filhos. Para gerar filhos tem que ser macho e fêmea. E ainda tem gente que quer processar a gente por falar isso. Eu vou ser processado, não vai demorar. Mas deixar de falar eu não vou deixar. Eu vou continuar falando. Deus criou macho e fêmea. O resto é gambiarra, meu irmão.
A maior estrutura de uma sociedade, da igreja, é quando tem filhos que olham para a referência. Até meu Manel, com 76 anos, né? 76. Os filhos chegam, benção pai. Irmãos Marina, benção mãe. Tem pai e mãe de referência. E não existe igreja sem famílias. O diabo sabe disso. E o diabo quer destruir isso. Mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja não vai abrir mão dessas verdades. A igreja vai permanecer firme, de cabeça erguida. Se Deus permitir e o diabo conseguir tirar o Eliezer do caminho, de alguma forma, de algum jeito, ou tirar outro, Deus vai levantar outros. Deus levanta o Manuel, levanta o Geraldo, levanta o Benedito, levanta o Antônio, levanta o Sebastião, mas vai levantar alguém. A igreja não vai perder as batalhas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A igreja marcha triunfante. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor, mas eu não sou falso mestre, que eu não nego Jesus, eu creio em Jesus. Tito capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, mas negam ele com as suas obras. Quer ver, falso mestre? Agora diz que a gente tem que dar ceia para todo mundo. Qualquer bicho depravado que chega aí, pode dar ceia para ele. Não, senhor. Eu não sei onde arrumar isso na Bíblia. Não, senhor. Ah, mas Paulo falou que a ceia é do Senhor e o homem examina a si mesmo. Mas o homem que ele manda examinar a si mesmo é o povo da igreja. O apóstolo Paulo não está escrevendo para outro povo, não, para a igreja. E aí eu vi na internet um vídeo agora recentemente, o cara falou, Jesus nunca participou de ceia. Quem falou que não participou? Jesus celebrou a Páscoa e depois da Páscoa ele instituiu e celebrou a ceia. Não foi o apóstolo Paulo que instituiu ceia. Tanto é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor. É o que o Senhor já tinha feito. Aí ele fala no versículo, na noite que foi traído, Jesus tomou o pão. Foi Jesus que instituiu a ceia. Ele participou com os discípulos. Porque a ceia é uma aliança, é comemoração de uma aliança. Se Jesus não faz aliança com os discípulos representando a humanidade, não tinha valor o seu sacrifício. Foi no ato da ceia é que ele faz um pacto com o discípulo presente que representava a raça humana ali e está dizendo, eu estou dando o meu sangue, estou dando o meu corpo, vocês participam comigo. Aí está dizendo, tudo que vocês têm agora é meu e tudo que eu tenho, eu estou dando para vocês. Foi naquele ato que ele, por si próprio, por querer, se fez pecador. 2 Coríntios 5, 21, aquele que nunca cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 28, olha o que diz Hebreus 10, 28, quebrando alguém a lei de Moisés, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, mesmo que seja um só mandamento, morre sem misericórdia. Ao versículo 29, quanto mais cuidai vós, ser digno de maior castigo, aquele que tiver por profano ou comum o sangue da nova aliança. Pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça. Ter por profano ou comum o sangue da aliança. Gente, o sangue da aliança não pode ser profanado. O sangue da aliança não é para qualquer um, é para quem entendeu, é para quem aceitou, é para quem recebeu, é para quem fez o pacto, é para quem tem compromisso, é para quem assumiu ter uma vida nova diante de Deus mediante Jesus Cristo. Está de brincadeira, será que esse povo está achando que a gente não lê Bíblia mais não? Será que esse povo está achando que a gente está brincando de ser crente? Não, senhor, estamos aqui para poder servir a Deus e morar no céu.
É tão claro isso. Aquele que participa indignamente, come próprio para sua própria condenação. Esse indignamente é as pessoas que participam sem levar a sério e sem entender o que é o sacrifício do Senhor. Ele ainda fala em Coríntios, tem muito de vocês aí, porque lá em Coríntios, vai lá para você ver como é que era feita a ceia. Ele levava vinho fermentado, se embriagava, ficavam bêbados, fazia a maior fusaca. Aí Paulo chegou e colocou ordem na casa, falou: não é assim não, meu irmão, não é assim não, o negócio é com decência e ordem, não é bagunçado não. Aí agora tem gente que chega no meio da gente que quer bagunçar o negócio. Vai não. Com Eliezer junto ainda? Bagunça não, está errado. Oxi, oxi, de jeito nenhum. Eu só não tenho tamanho, coragem eu tenho sobrando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, cuidado com os falsos mestres. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos ler a Bíblia todo dia. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar. E essas pessoas com esses negócios, deixa eu dar um conselho para você: não ouve, não dê moral. Eu não respondo áudio, não assisto vídeo, eu isolo, irmão. A Bíblia diz: ao homem herege, admoesta uma ou duas vezes, depois evita-o. A Bíblia é clara. Vamos ver se está escrito isso? Deixa eu ver. Tito, carta de Tito, capítulo 3. Tito 3. Tito, capítulo 3. Versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. É a Bíblia está dizendo. Fulano é muito duro. Não, eu sigo o que a Bíblia diz. Pronto. Vou seguir o que está escrito. Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se não andarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Graças a Deus. Deus em Cristo abençoe nossos irmãos que se reuniram nessa noite para adorar o nome do Senhor e juntos ouvirmos a santa, bendita e gloriosa palavra do Deus eterno. Nós vamos concluir, vamos orar ao Senhor, deixando aqui os irmãos esclarecidos que a planta da nossa construção está paga, o engenheiro está arrumando. Aí eu pedi para ele fazer a planta baixa